Olá, novamente professor Hélio, para falar para vocês um pouquinho sobre centro de massa. Que o pessoal tem encontrado dificuldade é calcular exatamente o centro de massa de algumas figuras, de alguns corpos. E algumas coisas são fundamentais para que você se dê bem. Então nós vamos falar especificamente de figuras planas no caso de chapas. No vestibular, e eu garanto para você, essas chapas normalmente terão um eixo de simetria. E aí vem a propriedade importante. O centro de massa, CM, que daqui para frente vamos chamá-lo de CM, estará sobre o eixo de simetria. Olha este retângulo. Ele é simétrico, ele tem este eixo de simetria aqui, ó. Repare, a base dele vale B, aqui é B sobre 2. Ou seja, o centro de massa vai estar em algum lugar nesse eixo aí. Agora, no caso do retângulo, ele não tem só um eixo de simetria. Ele tem esse eixo vertical, mas também vai ter esse eixo horizontal. E neste caso, o centro de massa terá que estar no eixo de simetria vertical e no eixo de simetria horizontal. Portanto, estará no encontro, no cruzamento, na intersecção desses dois eixos. Ok? E este triângulo? Um triângulo isósceles. Tem eixo de simetria? Tem, é fácil de ver. Olha o eixo vertical aqui de simetria. Então, o centro de massa vai estar em algum lugar nesse eixo vertical aí. Com certeza. Mas no caso de triângulos, tem uma propriedade ainda a mais. Qual? Veja bem, se a altura do triângulo é H, o centro de massa está nesta posição. E você se lembra quanto vale esta alturinha aqui? Vou te ajudar. O centro de massa aqui nada mais vai ser do que o baricentro do triângulo. Ó, baricentro, centro de massa, bari é massa. Nesse caso aqui, quanto vale essa altura? Ah, agora ficou fácil. Se aqui é H, aqui é 1/3 de H, é o baricentro. E se nós tivermos um triângulo retângulo? Olha o centro de massa. Da mesma maneira, ele vai estar a 1/3 da altura em relação à base e vai estar, isso aqui também vai ser B sobre 3, se a base vale B, isso aqui é B sobre 3, e se a altura é H, aqui é H sobre 3. Está aqui a posição do centro de massa. Aí dá uma olhada nisso. Vamos determinar o centro de massa de uma chapa assimétrica, certo? Inclusive, esse trapézio está colocado sobre um sistema de eixos cartesianos Y e X aqui, ó. Ok? Agora veja só, qual é o truque? Se eu sei o centro de massa de um retângulo, se eu sei o centro de massa de um triângulo, então eu posso dividir o nosso trapézio assim. Que no caso aqui eu tenho um triângulo, que eu sei onde está o centro de massa dele, é um triângulo retângulo, e eu tenho aqui um quadrado, que é um caso particular de retângulo. Importante lembrar que como a chapa é homogênea, a massa da chapa é diretamente proporcional à área da chapa. Assim, se esse triângulo tem massa M, repare, um cateto é 30, outro cateto é 30, então esse quadrado aqui, lado 30, lado 30, vai ter que massa. É só você ver. Se eu desenhar essa retinha aqui, ó, traçar essa reta, o quadrado fica com dois triângulos idênticos a esse. Portanto, se um triângulo tem massa M, dois triângulos ou um quadrado terá massa 2M. Muito bem. E aí, nós já sabemos determinar onde está o centro de massa desse quadrado. É só lembrar que ele é simétrico. Então, no encontro dos eixos de simetria, a gente tem um centro de massa, que no caso do quadrado vai dar no centro do quadrado. Como esse lado é 30, a abscissa aqui é 30, a abscissa é 0, aqui é 15. Como aqui a abscissa é 0, aqui é 30, a metade é 15. Olha, ó. Olha o centro de massa do quadrado. O triângulo também tem seu centro de massa. Então, esta alturinha aqui é 1/3 de 30 é 10. Se esta base vale 60 menos 30, ou seja, 60 menos 30, então essa base tem 30, o centro de massa está a 1/3 da base. Como ela tem 30, 30 dividido por 3 dá 10, isso aqui é 10. Então aqui a abscissa dele vai ser 40. Agora veja só,
tudo se passa como se a massa do quadrado todinha estivesse concentrada no seu centro de massa. Olha lá, ó. Repare que o centro de massa está pretinho. Da mesma maneira, é como se toda a massa do triângulo se concentrasse no centro de massa. Olha lá. Então agora ficou fácil, porque é só calcular o centro de massa desses dois pontos com massas, 2m e m. E para fazer isso, basta calcular uma média ponderada. Então x traço ou x barra vai dar a abscissa no eixo x do centro de massa do nosso trapézio. Calculado que em cima desses dois pontos, desses dois centros de massa. E a média aqui é uma média ponderada, esse x traço é uma média ponderada. Então vai ficar assim, m1x1 mais m2x2 mais mn(xn). Média ponderada, estou multiplicando a abscissa no eixo x pelo valor da massa correspondente. Isso dividido pela soma das massas, que as massas aqui seriam os pesos na média ponderada. Substituindo, então começa aqui, ó. Esse centro de massa aqui tem valor 2m a massa e a abscissa dele é 15. Então 2m vezes 15. O outro, centro de massa 2, tem massa m e abscissa 40. É a abscissa dele. Sobre a soma das massas, 2m mais m. Fazendo essa conta, isso vai dar 30m mais 40m, 70m dividido por 3m. Simplificou o m. Repare você, 70 dividido por 3 vai dar uma dízima. 23,333 vai embora. Vamos deixar só com 23, ok? Então eu já sei onde está a abscissa do centro de massa do trapézio. Algum lugar aqui, ó. Vamos lá. Da mesma maneira, vamos fazer isso para o eixo y. Olha aí, ó. Y barra vai ser M1, Y1 mais M2, Y2 mais MN, YN, sobre soma dos M's. Então isso vai ficar como? Agora comigo, ó. Cuidado que agora vamos ter que olhar no eixo vertical, hein? Então vai ficar. A massa desse cara é 2m, vezes a sua ordenada. 2m, olha aqui, ó. Tá piscando aí, vezes 15. Mais a massa m do centro de massa 2 vezes a ordenada dele, que é 10. Sobre a soma das massas. Fazendo essa conta, 30m mais 10m, 40m, divide por 3m, cortou o m, isso vai dar aproximadamente 13 centímetros, ok? Bom, então nós determinamos a abscissa e a ordenada do centro de massa. Então já dá para a gente localizar no trapézio o seu centro de massa. Por quê? Se a ordenada dele é 23, a abscissa é 13, tá aqui, ó. 23 aproximadamente ao 20 e o 13 próximo ao 10. Tá aqui o centro de massa do nosso trapézio. Entendeu? Legal. Bom, mas antes de encerrar, eu queria fazer um convite a você. Iniciamos a nossa revisão ao vivo e para isso, quando você acessar, na primeira aula, você vai baixar um aplicativo que vai ser fornecido lá, para você ter esse painelzinho aqui e interagir comigo durante a aula. De que maneira? Pintou uma dúvida. Eu estou explicando a matéria, pintou uma dúvida. O que você faz? Você vem aqui nesta mãozinha e clica na mãozinha. Aí, para mim, vai aparecer a mãozinha e o teu nome, sabendo que alguém quer falar comigo. Eu libero o teu microfone. Então, quando ele estiver verdinho aqui, você vai poder falar ao microfone. E para que esse painel não atrapalhe a aula, fique o tempo todo ocupando espaço na tua tela, você pode clicar nessa seta branca dentro do retângulo laranja para recolher o painel, ok? Aí você vai me falar, Hélio, mas eu não tenho microfone. Não há problema, por quê? Você pode enviar tua pergunta, questions, tá? Nessa região aqui, ó. Envia clicando aqui, eu recebo, leio e eu respondo. Então é isso. Pessoal, te espero lá.